Sejam todos bem-vindos a este pequeno evento sobre campanhas eleitorais e Big Data, dados pessoais. O meu nome é Jan Wojcik, eu sou diretor do Departamento da América Latina, aqui na Fundação Konrad Adenauer, em Berlim. E com grande satisfação que lhes apresento os dois seguintes convidados. De lado, Dr. Peter Fischer-Bohlin. Ele é o diretor do novo think tank da Fundação Konrad Adenauer, com o nome Análise e Consultoria, AUB. E de outro lado, o professor Eduardo Magrani, do Brasil, doutor em Direito e o primeiro fellow internacional da Fundação Konrad Adenauer. Boa tarde. O Eduardo Magrani acaba de completar ano de pesquisa e de trabalho aqui na Casa Matriz da Fundação Konrad Adenauer, em Berlim. E dos vários produtos durante esse período é o seguinte estudo que vou mostrar: Hackeando o eleitorado, sobre o uso de dados pessoais em campanhas eleitorais. Foi publicado em português, em alemão e também é disponível em inglês. O nosso evento agora consiste de 3 partes. Primeiro, Dr. Fischer-Bohlin irá falar um pouco sobre o fellowship em si, assim como sobre a importância do estudo do Eduardo Magrani para a Fundação Konrad Adenauer. Depois, o mesmo Eduardo Magrani irá apresentar o seu estudo e, para finalizar, por último, iremos abrir um pequeno espaço para a discussão sobre o estudo. Passo então a palavra a Peter Fischer-Bohlin. Muito obrigado, Jan. Bem-vindo, Eduardo. É um prazer para mim poder compartilhar com vocês esta hora aqui em vídeo. Eu acho que é bem importante partir deste início dessa ideia de fellowship internacional da Fundação Konrad Adenauer. A gente é uma fundação política da Alemanha com uma rede internacional em mais de 100 países do mundo, entre outros também a gente está representado no Brasil por mais de 50 anos. Então, nessa função de cooperação internacional, a gente trabalha com o princípio de cooperar nos países de cooperação, mas também de cooperar desde a Alemanha e trabalhar em temas políticos baseados em nossos valores, que são a democracia, que são o Estado de Direito, que é a justiça social. Então, partindo destes valores, a gente tem 2 pilares em nosso trabalho, que é o pilar internacional, a presença nos países, os projetos que estamos realizando nos países, como o Brasil ou em outros países, mas também aqui em Berlim a gente tenta de processar toda essa informação, tudo isso que estamos aprendendo e experienciando nos países de cooperação, e com isso analisar também o que está acontecendo no mundo, não só num país só, mas também nas regiões como a América Latina. E com essa análise também ter um instrumento, uma ferramenta, melhor dito, para assessorar decisões políticas. Eu acho que isso é dos fins mais importantes também do nosso departamento, análise e consultoria ou assessoria, é de oferecer uma assessoria a pessoas que tomam decisões políticas com essa experiência
nos países. Então, a gente se entende como uma fundação com projetos internacionais, mas também como think tank. Eu acho que toda a fundação nos consideramos em parte think tank e queremos também facilitar entender ideias que acontecem no mundo. Nesse sentido, a gente teve, digamos, a sensação que precisamos outro instrumento mais de trazer ideias do mundo, de cooperar com o mundo para Berlim, para a Alemanha, também para a União Europeia, e desenvolvemos essa ideia de um fellowship, de trazer uma pessoa dos países onde cooperamos para Berlim, para se integrar em nossa equipe aqui e trabalhar com a gente sobre um tema definido, sobre um projeto definido, e assim gerar uma troca de ideias e argumentos e estratégias, vice-versa, não só numa direção, mas também na outra direção. E é também parte da nossa estratégia de internacionalizar o nosso trabalho na Fundação Konrad Adenauer, que é um projeto de vários anos de internacionalizar ainda mais o nosso trabalho aqui e posicionar-nos numa rede de troca de ideias, de conhecimento mundial ou global. Então, começamos com essa ideia e foi, em certo sentido, uma casualidade que a gente se encontrou numa reunião há 2 anos em Montevideo, uma reunião de think tanks da América Latina, e eu fazendo propaganda para o nosso fellowship. E muitos se interessaram, mas o Eduardo Magrani, desde o primeiro momento, teve interesse no fellowship, e logo depois a gente foi capaz de organizar também o início desse primeiro fellowship aqui em Berlim. Eu acho que foi uma coincidência que o Eduardo vem deste campo onde ele trabalha e que vem do Brasil. Porque sabemos que o Brasil é um país onde talvez mais que em outros países as mídias sociais têm tido um impacto na realidade política, também na realidade social, e em muitos sentidos é um fator talvez ainda mais importante que em outros países. Mesmo que sabemos todos que também aqui na Alemanha ou em outros países europeus as mídias sociais são importantes, mas no Brasil e os últimos acontecimentos têm demonstrado isso. O impacto é talvez ainda mais importante. E sabemos que o tema dos dados pessoais e sua proteção, ou seu uso, é um tema chave no desenvolvimento das nossas sociedades no futuro. A gente considera que é um tema de relevância geopolítica. Observamos que tem 3 formas de abordar esse tema, que existe a forma, digamos, americana, que é os dados pessoais são um instrumento, são um elemento do trabalho de empresas privadas. E vemos o modelo chinês, que tem a concepção dos dados pessoais pertencem ao Estado, ao governo, ou melhor dito, ao Partido Comunista neste caso. E pelo outro lado, a gente vê a Europa como uma região com um modelo próprio, que é um modelo que os dados pessoais pertencem às pessoas individuais. E isso também se reflete nesse regulamento geral de dados pessoais que o Eduardo tem trabalhado
E acho que vamos depois ouvir mais sobre esse projeto. Por isso, digo que tanto o caso do Brasil quanto a pessoa de um especialista nessa área tem sido para nós de grande importância. E acho que com esse primeiro fellowship a gente teve a oportunidade de iniciar com um grande sucesso, graças ao tema, ao país, mas graças mais que tudo à pessoa. O Eduardo Magrani é uma pessoa, digo isto conhecendo um pouco o Brasil, que conseguiu integrar-se aqui nossa equipe. E desde o primeiro momento dessa concepção foi uma pergunta: vai funcionar? Vai ser possível aqui em Berlim, onde, claro, muita gente fala inglês, mas não todos, e a forma de cooperar nossos escritórios é em alemão. E não só isso, é outra cultura, outra dinâmica, mas o Eduardo conseguiu, em um tempo muito breve, integrar-se completamente na equipe, e sei que muitos colegas têm começado amizade com ele, e acho que isso, numa cooperação intercultural, internacional, é de igual importância e relevância quanto os temas acadêmicos, técnicos. Acho que não teria sido possível conseguir esse sucesso só com o intelectual acadêmico ou só com o social, mas a combinação das duas facetas tem mostrado um grande impacto, e por isso quero agradecer ao Eduardo muito por as duas capacidades que ele trouxe para a Alemanha e vão ficar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Peter Fischer-Bohlin, pela introdução. E como já falei ao início, agora o professor Magrani vai apresentar um pouco o seu estudo como resultado do seu ano de pesquisa aqui em Berlim. Por favor, Eduardo Magrani. Excelente. Obrigadíssimo pelas generosas palavras, né? Eu espero ter conseguido fazer jus a esse grande desafio, né, que foi generosamente oferecido para mim, de estar aqui e poder extrair o melhor dessa experiência. E eu acho que você tocou em pontos super importantes. Primeiro, que ninguém faz nada sozinho, então, apesar de ter toda a expertise técnica, eu contei com, primeiro, todo o apoio da Konrad Adenauer como um todo, de me oferecer toda a infraestrutura necessária aqui em Berlim, mas não só, com todo o network também da Fundação, para eu poder conversar com stakeholders sobre o tema da minha pesquisa, e isso foi valiosíssimo. Eu pude conversar com políticos, com experts na área de proteção de dados, não só dentro da Alemanha, mas fora também, né? Já que esse estudo ele fez uma análise quase transoceânica, né? A gente poderia dizer. Então, essa infraestrutura física e de networking que a Fundação promoveu foi chave para essa pesquisa, que foi um dos outputs, né? Mas tantas outras coisas que a gente fez juntos, como eventos, foram muito importantes. E os meus colegas aqui também. Então, eu devo muito a todas as trocas que eu tive com essas mentes brilhantes que estavam ao meu lado o tempo todo e sempre muito solícitos a me ajudar, né, em todos os meus passos para criar essa sinergia, esse bond, né, que a gente teve aqui, para eu estar imerso na cultura alemã, para entender não só os temas de pesquisa, mas os aspectos culturais que tocam o tema de pesquisa. Quando a gente fala em privacidade, em primeiro lugar a gente tem que entender que privacidade é um valor. E esse valor tem diferentes percepções, dependendo de cada sociedade. Então, os meus colegas me ajudaram a todo momento, né, dando suporte para entender bem como isso funciona aqui. Eu tenho a bagagem brasileira, mas foram fundamentais para entender isso aqui também. Então, eu queria, desde já, agradecer a tudo que a Fundação proporcionou para que eu conseguisse extrair o máximo de benefício de toda essa experiência, e foi uma experiência fantástica do início ao fim, né? Então, algumas palavras de agradecimento. Com relação à pesquisa, eu acho que
você tem uma visão muito clara do que está acontecendo em relação ao fenômeno e por que o timing é tão bom para falar sobre isso. A gente já vive hoje em um mundo de dados e a gente extrai muita coisa boa desse mundo de dados. Esse mundo é importante para a gente profissionalmente. A gente está vivendo agora um período pandêmico em que a gente interage mais online do que offline, graças às redes virtuais. Então, no mundo profissional tem sido super importante, mas do ponto de vista pessoal, social também, né? Hoje o acesso à informação, ao conhecimento que a gente tem hoje, graças à internet, é fabuloso, né? O entretenimento, ele vem de plataformas como Netflix, Facebook, Instagram. Então, a nossa vida hoje ela é permeada pelas esferas digitais. E esse mundo de dados, ele toca temas importantes como processos democráticos. Não se faz mais política sem internet. E muitos partidos políticos demoraram a entender isso. E o mundo provou em várias eleições de que isso veio para ficar. Não é uma novidade mexer com a internet no mundo político, mas a gente já tem uma percepção muito mais clara em 2020 do quanto isso não é só, como a gente diz, um artigo de perfumaria, algo lateral, é fundamental. Então é importante que tanto pessoas, eleitores, quanto os partidos políticos, os campaigners, possam entender o que está acontecendo nesse mundo tão disruptivo, que lida com tecnologias extremamente avançadas, né? Então a gente tem que conectar o mundo leigo da tecnologia com termos, jargões técnicos como algoritmos, técnicas de deep learning, redes neurais. Então parte do trabalho foi tentar construir uma ponte entre esses mundos, né? O mundo da tecnologia, principalmente com o mundo do direito, da regulação, como você falou. O direito, ele sempre chega atrasado, by default, quase, porque o regulador ele tem que observar um fenômeno quase que externamente. Só que agora, por conta do passo, do avanço tecnológico, ele está mais atrasado do que nunca. Então, um dos objetivos desse estudo foi tentar aproximar mais a regulação do que está acontecendo na prática, no nosso cotidiano, né? Como que as redes sociais estão impactando a visão de realidade dos eleitores, como os partidos políticos estão fazendo uso desse mundo de dados, seja um uso transparente, seja para fins de manipulação política, né? Porque a tecnologia permite os dois usos, tanto o bom quanto o mau uso. E a regulação, códigos eleitorais, né? Regulações de proteção de dados, chegando atrasado nesse fenômeno, talvez ainda estejam com muitos gaps que precisam ser melhor endereçados. Então esse estudo também se propôs a observar os gaps regulatórios que a gente tem, para que a gente consiga alcançar eles o quanto antes, já que eles verdadeiramente estão impactando hoje, né, no nosso mundo presente, os processos democráticos, políticos, as eleições que a gente tem. E grande parte da população, não só na América Latina, mas também na Europa, tem uma visão clara dos benefícios desse nosso mundo conectado, porque estão percebendo isso no mundo profissional e social, mas não estão tão atentos aos malefícios, a como estão sendo manipulados democraticamente hoje. Então, no estudo eu também chamei atenção para isso, que é um ponto importante, que é criar uma consciência crítica das pessoas, não só sobre os benefícios, mas também sobre os riscos a que estamos sujeitos nesse mundo de democracia digital, nesse mundo conectado que a gente vive. E aí, para isso, eu analisei como o GDPR, o General Data Protection Regulation, poderia ajudar a mitigar alguns dos efeitos negativos que a gente tem aqui na Europa, e fazendo um contraste com o Brazilian GDPR, né? Com a nova lei de proteção de dados que a gente tem no Brasil, que foi extremamente inspirada na versão europeia. Então, eu fiz essa ponte entre os dois mundos no estudo, tanto para que europeus saibam como foi feita a regulação brasileira e quais são as diferenças e similaridades que a gente tem, e o oposto também, para que as pessoas no Brasil saibam como esse tema está sendo endereçado na Europa, quais são as semelhanças e diferenças também.
Então, foram vários desafios, né, endereçados nesse estudo, mas eu acho que não podia ter um tempo, um time melhor para a gente discutir isso do que agora. Muito bom. Então, entraríamos agora na fase número 3, na fase de discussão. Está bem se eu começo a fazer perguntas? Então, a minha primeira pergunta não tem nada a ver nem com a Alemanha, nem com o Brasil. Uma pergunta geral que me estou fazendo a mim mesmo também. O usuário de mídias sociais, como Facebook, por exemplo, dá todos os seus dados voluntariamente. Isso quer dizer que ninguém obriga a fazê-lo. Por que depois, na sua opinião, merece tanta proteção? Até que no seu estudo fala dos direitos humanos e até a dignidade do homem. Por quê? Excelente pergunta. Como o Dr. Fischer-Bolin comentou, é super importante a gente ter a dimensão de que dados pessoais se referem a cada indivíduo. E existe um clash mundial hoje da maneira como as regiões e diferentes países regulam esse tema. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um mindset muito mais de autorregulação, diferente do tipo regulatório europeu, a proteção de dados ela é muito voltada para o aspecto de consumo, consumerista. Então, no ambiente regulatório norte-americano, a proteção de dados faz sentido só do ponto de vista do consumo. Aqui na Europa, a chave de interpretação é diferente. Ela está conectada à dignidade humana, está conectada a direitos humanos, direitos fundamentais, independente de ser consumo ou não. E isso muda a interpretação jurídica sobre o tema. Não é só relação de consumo, é direito humano, é direito fundamental, direito à dignidade humana, no final das contas. E, de fato, quando a gente, como usuários, interage nessas plataformas, muitas plataformas são privadas e são regidas por termos e normas da comunidade, os famosos termos de uso, que ninguém lê. Quando a gente pergunta para as pessoas, olha, quando você entrou numa rede social, você aceitou termos de uso. Você leu? Não, ninguém lê. E muitos termos de uso são escritos para não ser lidos. Não são transparentes, são escritos em linguagem absolutamente jurídica, que é uma linguagem própria, com jargões próprios. E é cada vez mais difícil não estar nas redes sociais. Como eu falei, profissionalmente e socialmente. Então hoje é muito difícil a gente estar completamente fora do mundo digital conectado, fora do Facebook, do Instagram, do Google, do Twitter, etc. Então, o cidadão tem cada vez menos autonomia para decidir estar fora das esferas digitais. E quando ele decide entrar, essa é uma decisão relativamente autônoma, porque é um contrato eletrônico regido pelos termos de uso que ninguém lê. É uma das maiores falácias jurídicas, uma das maiores ficções que a gente tem no mundo jurídico é o famoso contrato de um clique. Eu aceito sem ler absolutamente nada. Então, é claro que cada uma das pessoas deveria ler todos os termos de uso, deveria ler os contratos, mas como são contratos de adesão por um clique, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não lê. E algumas empresas sabem disso, né? E tem contratos que podem ter cláusulas abusivas, que podem ter cláusulas, que podem ter usos muito pouco transparentes, né, nas letras pequenas dos contratos. Então, apesar de ser verdade que todo mundo aceitou as regras da comunidade e deu o seu aceite nos contratos eletrônicos, a gente tem que também criar um accountability maior, um enforcement maior, para reduzir termos de uso abusivos, para que a gente consiga chegar num patamar de compliance com leis gerais de proteção de dados que às vezes estão muito acima do que a gente vê hoje. A gente ainda hoje vê muitas empresas fazendo uso de dados pessoais sem atender os princípios da minimização de dados,
princípios da finalidade, princípio da necessidade, todos esses princípios estão no GDPR, mas ainda não são cumpridos na prática. E aí a gente tem um usuário que fica quase que à mercê desses termos. E ele precisa que instituições técnicas da área de proteção de dados, e eu me refiro aqui a autoridades nacionais de proteção de dados, tem várias, né, na Europa, cada país tem a sua, aqui na Alemanha tem autoridades locais, até tem a autoridade de Berlim de proteção de dados, então é absolutamente fundamental que cada país tenha autoridades com uma boa competência para conseguir ajudar o usuário a se valer dos seus direitos também, porque a regulação já existe. Aqui é o GDPR, né, com relação aos dados pessoais, mas a gente tem que buscar agora o enforcement, o accountability, para que ele, sim, aceite autonomamente o contrato eletrônico por um clique, mas também possa se valer dos seus direitos caso isso esteja sendo violado. Eu acho que é nessa página, nesse patamar que a gente está hoje. Muito bem. Essa foi a pergunta geral. Agora, uma pergunta sobre o Brasil, que é o seu país. O novo presidente do Brasil, Bolsonaro, soube usar muito bem e até virtuosamente as mídias sociais na sua campanha eleitoral do ano 2018. O que significa isso para a democracia no Brasil, na sua opinião? Significou muita coisa. Usar redes sociais para fazer campanha eleitoral não é exatamente uma novidade hoje, né? A gente tem os grandes cases internacionais disso. Nos Estados Unidos, isso foi usado na campanha de 2008. Já faz muito tempo de lá para cá, e várias outras campanhas mundiais também fizeram um uso massivo de redes sociais para chegar nos eleitores. Só que quando eu falo chegar nos eleitores, pode ser uma aproximação benéfica, porque você está usando um engajamento direto, em real time, né, em tempo real para chegar nos eleitores, mas pode ter componentes maléficos também. Mas só o fato de usar redes sociais na última campanha já vinha sendo usado, mas nessa deu resultados concretos, porque a pessoa que foi eleita não participou de vários debates super tradicionais na televisão brasileira, né? E era muito difícil de se imaginar como que um candidato poderia ganhar uma eleição totalmente à margem da mídia tradicional brasileira, que é fortíssima. E vocês sabem disso, né? Tem vários canais de televisão com um poder de chegar a qualquer casa brasileira, a qualquer domicílio, que é super impactante no Brasil. Então, passou esse recado de que é possível você ganhar uma eleição sem depender das mídias tradicionais. Isso era impensável até então. Então, alguns aprendizados foram bem observados na campanha eleitoral. Mas, como eu disse, tem bons e maus usos. O mundo conectado, ele é um mundo que permite um micro-targeting. A realidade que eu, Eduardo Magrani, vejo online, quando eu pesquiso sobre um fenômeno, o que está acontecendo na Indonésia, em Singapura, no Brasil, na Alemanha, o que aparece para mim nos buscadores de internet, o que aparece na timeline das redes sociais, é customizado individualmente para mim. E se cada vez mais a realidade que eu vejo, o acesso que eu tenho às informações passa por essas plataformas, por essas esferas digitais, cada vez mais eu tenho um aprofundamento de uma realidade customizada que vai me distanciando da realidade que cada um de vocês observa. Isso pode ter efeitos negativos, e eu enderecei isso no estudo também, que é o efeito de filter bubble, de filtro bolha, ou o que a gente chama também de câmara de eco. Porque se eu tenho um pensamento extremista e tudo que aparece para mim na timeline da rede social está conectado com esse pensamento, com a minha ideologia, eu acho que o mundo inteiro pensa como eu. Então eu vou exacerbar, eu vou extremar essa minha visão de mundo e eu vou querer seguir nessa linha ainda mais forte. É diferente quando a gente está engajando fisicamente, em que eu posso contrastar com opiniões divergentes. E uma pessoa pode se levantar num restaurante ou num painel e falar assim, não, eu não concordo com você. No mundo customizado online,
tem cada vez mais pessoas que pensam exatamente como eu. E isso pode levar a um aprofundamento de extremismos. Isso é parte do que a gente vê em algumas campanhas eleitorais, em algumas tentativas de regulação de determinadas áreas. E é isso que a gente tem que tentar evitar cada vez mais. As esferas digitais trazem grandes benefícios, mas o mundo jurídico, os processos democráticos não foram pensados para esse cenário de tecnologia de ponta. Foram pensados para regular sociedades de seres humanos minimamente, mediamente inteligentes, mas não pensado para uma sociedade de algoritmos inteligentes. Então, traz novos desafios. E esses desafios, eles avançam rapidamente. As pessoas, nesse mundo de information overload, de excesso de informação, estão tendo dificuldade de filtrar tudo que elas veem online e separar o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa. Porque agora a filtragem das informações não é feita pelos canais tradicionais só, de jornais tradicionais, né? De canais de televisão em que tinham uma credibilidade junto ao público. Podem ser canais online que ninguém nunca ouviu falar, mas quando aparece numa rede social com um título sensacionalista que conecta com a sua visão de mundo, isso tem um efeito perverso, porque o que está se percebendo hoje é que as pessoas não buscam a verdade última. Elas buscam informações que corroboram com a sua visão de mundo. E esse é um outro grande aprendizado para a gente lidar com fake news, com desinformação. Então, parte desse estudo também foi analisar como que a gente pode reduzir esse fenômeno de câmaras de eco, de filtro bolha, de fake news, de desinformação, e parte disso é educar a população. As pessoas têm que saber separar o que a gente chama de joio do trigo, né? Separar o que é uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, né? E entender que o mundo polarizado de extremos pode trazer efeitos nocivos também. No Brasil, as pessoas são heavy users de redes sociais. Então, todos esses efeitos que eu estou falando aqui são maiores no Brasil, na América Latina, do que na Alemanha, em que ainda tem uma credibilidade muito grande da mídia tradicional, tem uma preocupação maior com privacidade, proteção de dados. A gente pode falar um pouquinho mais disso, mas da forma como as experiências estão se desenhando na América Latina, a gente tem observado efeitos mais perversos lá, por conta desses fatores que eu estou trazendo, do que aqui, por enquanto. Mas é algo para a gente deixar na cabeça para evitar que isso aconteça aqui também. O nosso tempo para esse evento já passou. Então, me vou permitir uma última pergunta, muito breve, e peço uma resposta breve também de você. A primeira pergunta foi sobre o Brasil, agora é sobre a Alemanha, que você agora conhece muito bem a situação atual de proteção de dados aqui na Alemanha. Como avalia a situação aqui na Alemanha, the state of the art? Onde você vê necessidade de atuação ou melhoramento aqui na Alemanha? Perfeito. Claro, todo cenário permite melhoramentos. A primeira resposta seria entender que existe uma diferença cultural, porque privacidade é um valor. E dependendo do país, existe uma percepção diferente em relação ao valor da privacidade. No Brasil, a gente ainda está construindo uma cultura de privacidade, uma cultura de proteção de dados, que já existe na Alemanha. Na Alemanha, uma regulação como o GDPR, uma regulação para proteção de dados, não é uma novidade absoluta, né? Porque a Alemanha já tem leis de privacidade desde a década de 70. E quando a gente conversa com nativos, eles percebem muito claramente o valor. Dentro das empresas tem uma preocupação genuína, legítima com a privacidade. E o GDPR já está em vigor aqui há mais de 2 anos. Foi sancionado em 2018, mas já tinha sido uma atualização da diretiva de 95, né? Então, esse barco já zarpou aqui na Europa e a Alemanha está galgando cada vez mais os seus patamares para aumentar o enforcement de proteção de dados. Já está no ápice da perfeição? Não. Então a Alemanha também tem que
buscar aperfeiçoar a sua área de proteção de dados. Em que sentido? Como eu disse, a Alemanha tem a sua autoridade, tem autoridades locais, como a autoridade de Berlim, porém, a Alemanha tem enfrentado dificuldades para julgar casos de proteção de dados regularmente. A última sanção que a gente teve sobre proteção de dados na autoridade berlinense foi de novembro do ano passado. Faz muito tempo. E não é porque não existem casos de violação. Existem o tempo todo. Mas faltam recursos para investir nas autoridades de proteção de dados. Então, o primeiro dever de casa é investir mais nisso, para que tenham recursos econômicos para lidar com um volume massivo de denúncias na área de proteção de dados, que já estão acontecendo. Em segundo lugar, contar com pessoal qualificado para poder lidar com essas questões, porque proteção de dados é uma área muito própria, é uma área extremamente técnica e que, para você ter pessoas capacitadas, não bastam ser advogados que tenham lido o GDPR, tem que entender de tecnologia também, né? Então, as autoridades estão enfrentando dificuldade para encontrar pessoas altamente qualificadas e conseguir ter recursos para pagar todas essas pessoas também. Então, eu acho que está caminhando o enforcement de proteção de dados na Alemanha, mas não chegou no nível ideal. E a gente teve uma digestão da Comissão Europeia dos 2 anos do GDPR. E um dos recados da Comissão Europeia foi de que os países devem aumentar as sanções, devem aumentar os enforcements e preparar melhor as suas autoridades nacionais para a governança desse mundo de dados. E eu acho que você tocou num ponto muito bom que me permite falar, talvez em uma frase, algo que sintetize o espírito desse estudo. Eu acho que a frase que sintetiza isso é: o maior desafio que a gente tem hoje não é mais só o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico está avançando em progressão geométrica. Já tem muito investimento nessa área, tem muito pessoal tecnicamente capacitado desenvolvendo muita coisa interessante. O maior desafio que a gente tem hoje é a governança do digital. Não é só o desenvolvimento tecnológico, é como a gente faz uma boa governança de toda essa esfera digital, que é muito nova. É nova para a política, é nova para os cidadãos, né, que foram jogados nesse mundo digital com contratos de um clique. E parte da governança passa pela governança de dados. E é por isso que todo mundo precisa entender o que é o GDPR, entender como isso se encaixa no componente cultural de cada país e que cada estado prepare as suas regulações para ter um bom enforcement, aumentar a transparência no uso de dados e que a gente consiga chegar num bom accountability também. Eu acho que isso resume um pouco do espírito. Parte desse trabalho é entender como a gente chega numa boa governança desse desafiador mundo conectado que a gente já vive o tempo todo. Muito obrigado, Eduardo Magrani, pela resposta a essas perguntas. Convido agora a Peter Fischer-Bohlin a dar sua opinião, comentar, por favor. Bom, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela apresentação também do seu estudo e dos conteúdos mais importantes. Eu acho muito relevante, como já falei, eu estou convencido de aqui estamos lidando com uma questão muito maior que só a questão de uma lei na Europa ou uma lei no Brasil. Mas, pelo outro lado, eu me senti provocado pelas suas palavras no sentido de destacar também os, digamos, riscos ou desafios que a gente vive, pelo menos aqui na Europa. A lei entrou em vigor há 2 anos e meio, em maio de 2018. E na Alemanha, e eu sei também em outros países, tem provocado muitas críticas. E aqui estamos discutindo com a Comissão Europeia de fazer uma avaliação, acho que no ano que vem. E essa avaliação tem pontos bem concretos no sentido de cada regulamento, cada regulação significa, pelo outro lado, burocracia. E burocracia
pode ser um obstáculo para o desenvolvimento econômico. E as nossas empresas, e mais que tudo as empresas pequenas e medianas, se estão queixando muito pelas regras enormes. Mas aqui na Alemanha, porque você mencionou, outros países, Estados-membros da União Europeia, têm só uma autoridade nesse tema. Na Alemanha, a gente tem 17. E isso pode ajudar na proteção dos dados pessoais, mas pode ser também um obstáculo, digamos, na atuação livre e dinâmica no setor empresarial. E dali a gente vê muita crítica também no contexto que eu mencionei quando falei ao início, no contexto geopolítico, dizendo que com isso a gente está, digamos, frenando a nossa dinâmica econômica na União Europeia em comparação à China e em comparação aos Estados Unidos. E acho que, não só eu, muitos de a gente aqui na Fundação, mas também em Berlim, achamos ou pensamos que seria, ou que será muito importante fazer uma avaliação construtiva de melhorar ou aperfeiçoar essa regulação para continuar protegendo os dados pessoais dos usuários, dos cidadãos, mas, pelo outro lado, também permitir uma capacidade de competência e concorrência nos mercados internacionais pelas nossas empresas. Acho que isso é um aspecto que a gente não deve de esquecer nessas discussões. Só isso. Excelente. Essa sua reflexão, ela é super importante e ela também está na ordem do dia. Como você mencionou, a Comissão Europeia está pensando sobre isso, fazendo uma digestão do que está acontecendo nesse grande experimento do GDPR, né? O que está acontecendo no setor privado, no desenvolvimento do setor público. E essa sua reflexão, ela coloca em xeque alguns princípios que a gente tem. Por exemplo, proteção de dados e privacidade de um lado e desenvolvimento econômico de outro, inovação, né? E a gente tem que fazer um balanço bem feito entre essas coisas, inclusive entre proteção de dados e segurança nacional. Também, super importante. Esse balanço tem que ser feito porque a segurança nacional, ela não pode dar um cheque em branco para ter acesso a qualquer informação dos cidadãos a qualquer custo. O argumento da inovação e desenvolvimento econômico também não. Então, a gente tem que pensar nessa sintonia fina para entender até que ponto a proteção de dados com um framework tão robusto, tão forte, pode estrangular a inovação e o desenvolvimento econômico, que é o que a gente não quer, porque existe uma briga geopolítica internacional e de desenvolvimento econômico também que não pode ser deixada de lado. É importante que a gente consiga enxergar isso também. Então, eu acho que é isso que está sendo analisado agora. Será que esse framework está sendo tão severo para as empresas, né, por exemplo, a ponto de estar prejudicando em demasia a inovação e desenvolvimento econômico? Eu acho que, de um lado, isso pode estar acontecendo, mas, de outro, eu acho importante existir o GDPR e colocar a proteção de dados em um patamar mínimo, né? E isso que você falou me permite fazer o contraste com o Brasil também, porque apesar do GDPR demandar muito das empresas, é verdade, né? Muitas estão sendo multadas, inclusive, no Brasil, a nossa proteção, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada no GDPR, mas tem mais gaps. Quando eu penso em uma figura central da lei, que é um Data Protection Officer, um DPO, que é a pessoa que vai fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com os consumidores, com os titulares de dados e com a empresa também, o GDPR só traz 3 hipóteses em que é essencial, necessário você ter um DPO. Mas é sempre uma boa prática você ter. Mas como você mencionou, pode ter uma startup
que tem 5 pessoas e não tem 10 mil euros para contratar um Data Protection Officer, né? Então, claro, tem que seguir o guidance ali do GDPR, mas talvez tenham algumas flexibilidades que não inviabilize o produto ou serviço daquela startup. Então, o GDPR cria algumas flexibilidades. Na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, qualquer empresa é obrigada a ter um DPO. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a órgãos públicos e empresas também. Mas imagina uma startup de 3, 5 pessoas tendo que contratar um Data Protection Officer. Isso vai inviabilizar muitos produtos e serviços. Então, o que eu acho importante é seguir isso que você falou, da gente conseguir um balanço de razoabilidade, né, de proporcionalidade. Se uma empresa, ainda que seja super pequena, ela lida com um alto risco de proteção de dados, ela lida com inteligência artificial que pode provocar um grande dano na sociedade, nos usuários, ela tem que ter privacy by design. Ela tem que se preocupar, num primeiro momento, a priori, com um nível amplo de proteção de dados. Agora, se o produto ou serviço for de pequena escala e não oferecer tanto risco assim, é claro que isso tem que ser ponderado. Então eu acho excelente essa sua ponderação, reflexão, porque eu acho que a gente está nesse estágio de pensar que, apesar de ser fundamental a gente ter frameworks robustos de proteção de dados, não podem estrangular a inovação e desenvolvimento econômico. De acordo. Olhando os problemas que está descrevendo aqui no estudo, eu acho que igualmente importante também, se falamos sobre esse tema, esses riscos, esses malefícios, como você falou, igualmente importante é a educação política e a criação de mais consciência do cidadão, não? Acho que tem o mesmo valor como as agências de proteção de dados, porque falta totalmente, como você falou, que todo o tempo cliqueamos ok, sem ler os textos jurídicos. Não? Então... E é uma via de mão dupla também. Muitos partidos políticos não têm acesso a essa expertise. Então, a parte educacional, ela vale tanto para cidadãos, quanto para empresas, políticos, partidos políticos também, para todos entenderem o que exatamente tem que fazer a partir disso, né? Porque quando leem o GDPR já tomam um susto. Ficam, nossa, eu tenho que cumprir isso tudo. Mas calma, é um processo educacional, entender passo a passo como adotar esses steps mínimos aí de proteção de dados. Então, eu acho que esse é um dever de todos, né? Não só dos cidadãos, mas também dos partidos e empresas entenderem a importância desse tema, mas com proporcionalidade. Eu achei muito boa, muito acertada sua reflexão também. Muito obrigado. Muito bom. Então, outra vez, muito obrigado, Eduardo Magrani, pela participação. Muito obrigado, Peter Fischer-Bohlin, pela iniciativa. E fechamos o nosso evento sobre dados pessoais.